Bom, boa noite. Nós estamos aqui, dia 26 de março de 2021, Grupão Grotowski, nessa edição especial do Grupão para essa contrapartida da... Espera aí que as pessoas estão entrando aqui. Para essa contrapartida do edital da Lei Aldir Blanc, que nós ganhamos, nós aqui do Instituto Ator. Então, nós temos como uma das contrapartidas essa série de 8 edições do Grupão. E hoje a gente está na 6ª edição dessa série, temos mais segunda e terça. E a gente está lendo um texto do Grotowski, que se chama Sobre a Gênese de Apocalipse, que é sobre o processo de criação e construção desse último espetáculo do Teatro Laboratório, Apocalipse com figures. Então, a gente está... Esse texto é um texto longo, bem assim, árduo, de uma certa maneira, mas a gente está aqui firmemente estudando, lendo ele e procurando decifrar. E acho que hoje a gente termina esse texto. A nossa tarefa de hoje é essa. Bruna, qual que era a página, hein? Página início da 52, é o que eu anotei aqui. Início da 52, tá. Então eu vou voltar um pouco, né? Aqui na 51 e vou voltar um pouco, né? Porque é sempre bom a gente volta um pouquinho para trás para a gente dar a sequência. Então, a gente, nesse texto, ele está reportando assim muito detalhadamente, milimetricamente, esse processo de criação deles, dele e dos atores do Teatro Laboratório, na criação desse que finalmente foi o último espetáculo deles, né? Porque depois disso ele resolve parar de fazer espetáculos públicos e passa para uma nova fase, que é a fase do para-teatro, que é bem diferente, que não tem mais espetáculo, não tem mais espectador, é um outro tipo de relação que se estabelece. Então, ele está falando desse processo, porque foi um processo exemplar para ele, para os atores, um processo muito difícil de enfrentar, porque eles já tinham feito um grande sucesso no mundo, eles já tinham viajado o mundo inteiro, eles já tinham feito uma série de temporadas pelo mundo, e eles estavam se preparando para fazer uma temporada em Nova York, e para essa temporada de Nova York eles levariam esse novo espetáculo, mas eles levaram 3 anos trabalhando, porque eles fizeram, ficou pronto para estrear, eles fizeram um ensaio aberto e decidiram que não era nada daquilo, desfizeram tudo, começaram de novo, eles fizeram esse processo de faz e desfaz várias vezes, porque eles se colocaram uma grande exigência
de só mostrarem aquilo que fosse realmente alguma coisa completamente viva. Isso significa que eles se colocaram uma disposição de não fazer nada que eles já soubessem fazer ou que eles já tivessem feito, em nenhum nível, nem no nível da encenação, nem no nível do trabalho de ator, de forma nenhuma. Então, no final, que é esse ponto que a gente já chegou na leitura, é quando eles finalmente tomam a decisão de trabalhar com uma sala nua, completamente vazia, sem estrutura nenhuma, sem lugar para os espectadores sentarem ou ficarem, que fosse determinado, com apenas dois refletores de luz colocados no chão, em duas quinas da sala, e assim foi. Bom, aí ele vai dizer, eu vou pegar um ponto aqui, tá? Numa página anterior do que a gente chegou ontem. Apresentávamos ensaios abertos ou espetáculos fechados. Não era ainda a obra mesmo, em torno todas as questões do teatro, problemas que não acabavam mais. O espetáculo pegou um caminho de nervosismo, com excesso de barulho e de gesticulações. Eu sabia, então, que os meus colegas precisavam arriscar, agir sem pressão e que aquele ponto a gente não conseguiria obter nada a não ser através do desprendimento. Ao mesmo tempo, eu sentia que eles estavam simplesmente cansados de mim. Então, eu me retirei. Por um mês inteiro, eu não vi o espetáculo, que ainda estava fechado. Não trabalhei com os atores. Devo dizer que por todo aquele período eu fiquei sozinho, dia e noite, em casa. Depois eu voltei. Observei, então, que eles já estavam ousando agir, se bem que sempre com nervosismo. Mas aquilo que eles faziam começava a viver como um organismo. E aí ontem a gente falou muito dessa coisa do organismo, né? Desse organismo vivo, que é a obra de arte. Quando esse organismo começa a existir, quando, de uma certa maneira, ele escapa do domínio do autor e ele ganha uma espécie de vida própria. Naquele ponto, o problema essencial para todos nós era esquecer o espetáculo oficial, os papéis, manter apenas manter isso apenas no sentido da organização de si mesmos, da responsabilidade e voltar àquele mostra-me o teu homem, que ele falou lá no início do texto, uma fala do Teófilo de Antioquia. Mostra-me o teu homem e eu te mostrarei
o meu Deus. E começou, então, para esse espetáculo, um período difícil, mas muito interessante. Se poderia dizer fazer a verdade, toda a verdade, nada mais do que a verdade. Não ceder, não fingir, não enganar, não cair nos truques psíquicos. Então foi assim, eles encontraram isso. Essa tinha uma qualidade, começou a aparecer esse organismo e essa exigência de um grande rigor para que aquilo não se esvaísse. Porque eles tinham passado por essa fase longuíssima de vai, cria, depois volta para trás, estaca zero, começa de novo. E sempre acontecia isso. Né? Eles tinham alguma coisa viva e quando se estruturava, aquela coisa viva desaparecia, sumia. Então eles tinham que voltar para trás. Na minha volta, aconteceu um ensaio decisivo que durou 24 horas. Nós voltamos a toda uma série de esboços que tinham sido abandonados, de temas que tinham sido colocados de lado. É difícil, inclusive, imaginar isso. Não é como nos outros teatros, onde as pessoas representam algumas cenas, enquanto os outros que não estão envolvidos podem dormir nos camarins. Não. Aqui é impossível isso. Foi realmente um trabalho comum durante 24 horas. Então, depois desse retiro meu, depois desse segunda estreia interna, 24 horas, só para nós, o trabalho se regenerou. Foi aí que a gente parou ontem, nesse se regenerou. Então é muito interessante essa coisa de ter um procedimento que regenera uma obra que está em processo, que perdeu alguma coisa da sua qualidade, então se regenerou. Tem um texto, eu não sei se é aqui que ele fala isso, acho que não, que ele fala isso, né? Que eles fizeram esse ensaio que durou 24 horas, em que eles fizeram em sequência tudo o que eles tinham de material. Peraí, desculpa que apareceu uma mensagem aqui estranhíssima. Que ele diz isso depois dessas 24 horas, e aí eles começaram a cortar, eliminar, enxugar, elaborar, editar, até chegar a 50 minutos. Quer dizer, o tempo final do espetáculo é 50 minutos. Eles tinham aquelas 24 horas de material e aí foram enxugando, elaborando, até chegar nos 50 minutos. Óbvio que é um trabalho muito longo, né? Porque é difícil fazer isso, né? Quando de uma coisa de 24 horas se faz uma de 1 hora, se tem a impressão de uma forma muito nítida. Naturalmente, se trata de um problema muito difícil, já que no curso de uma operação desse tipo, alguma coisa morre. É preciso proceder gradualmente, lentamente, pequenos fragmentos, depois transpor alguma coisa
encontrar novas conexões com a fonte e continuar pouco a pouco. É um trabalho muito cansativo. O essencial é não perder a vida. Nesses momentos, eu percebia. Desculpe. Nesses momentos, eu invejava os diretores cinematográficos. Eles têm a película, podem cortar, enquanto aqui tem o tecido vivo. É claro, né? É muito mais difícil o processo de edição. Então, ele sempre faz analogias desse trabalho dele como diretor, nesse processo de ter que cortar, editar, ele faz sempre uma analogia com os cineastas, e o cineasta que ele mais cita é o Eisenstein, que ele diz que era um grande mestre da edição, né? Tem um outro texto que ele fala disso, né? Vocês querem falar alguma coisa? Não? Nada. O período que se seguiu foi talvez o mais interessante. Para os atores, o sentido desses encontros está no não se esconder, não escapar. Isso é, inclusive, muito importante, mais importante do que todo o trabalho precedente. Para todo o grupo, foi o período em que nós conseguimos tocar alguma coisa de essencial. A consciência que naquele espetáculo não tinha a possibilidade de enganar, nem sequer inconscientemente. Que, em outras palavras, ninguém podia se limitar a não perturbar. Quer dizer, por que ele está falando isso? Porque às vezes acontece isso, né? Um ator se dá conta do que está acontecendo no processo e se dá conta que um outro ou outros estão realmente expostos e faz um trabalho para não atrapalhar, para não perturbar. Só isso. Que muitas vezes a gente aqui, da parte do diretor, já é uma grande coisa. O cara não está atrapalhando. Às vezes a gente acha isso. Às vezes até alguém que vê o espetáculo diz assim, fulano, não é que ele não é que ele não esteja bem, ele não atrapalha. Às vezes um espectador diz isso, de um ator. Ele não atrapalha, quer dizer, as outras coisas podem acontecer, ele não está ali, ele não está fazendo nada realmente dentro da coisa da autoexposição, mas ele minimamente não atrapalha. Aí o que ele está dizendo é que aqui não tinha nem essa chance de só não atrapalhar. O sujeito tinha que estar exposto ali. É como eu estou entendendo, né, gente? Em cada um dos nossos espetáculos precedentes, uma possibilidade desse tipo existia ainda, se bem que num grau muito menor em relação aos outros teatros. No entanto, existia em alguns pedaços, em algumas cenas que funcionavam essa coisa do
de um biombo premeditado da estrutura. Quer dizer, a estrutura premeditadamente servindo como biombo, ou seja, não permitindo que o espectador veja alguma coisa que está por trás. Então, o sujeito podia, de alguma maneira, só cumprir a estrutura, cumprir a partitura, fazer o que tinha a fazer, sem se expor. Isso ainda existia nos espetáculos precedentes, é isso que ele está dizendo. Mas, a partir de um certo momento, desse trabalho agora que eles estavam fazendo, não mais. Então, por isso também era muito exigente, porque essa possibilidade de ter uma estrutura técnica que, de uma certa maneira, faz uma salvaguarda, quer dizer, que o ator pode, de uma certa maneira, estar confortavelmente por trás dessa estrutura, sem se expor, dessa vez não era mais possível isso. Isso é bem interessante, né? Mas aqui era impossível isso. Também nesse espetáculo existem os impulsos fixados e os seus desenvolvimentos, mas nada que esteja fora da honestidade. A honestidade de cada um singularmente. Mas nada fora da honestidade tem condição de salvá-lo. Então, era uma exigência muito grande, né? Essa exigência da honestidade. Que parece, né? Pode parecer para alguém óbvio, mas só que não é, né? Porque não é assim that easy, né? Ser honesto em cena, diante dos outros, mesmo, né? Nessa perspectiva, Apocalipse é o mais difícil dos nossos espetáculos. É o mais desarmado e, por esse motivo, o mais essencial na sua inteireza. Acho isso muito interessante, né? Porque ele está dizendo exatamente, ele está dando o caminho das pedras para a gente, de como que a gente faz para chegar num trabalho que tenha um nível de qualidade artístico, realmente um nível muito alto. Como é? Como faz? Né? Sempre suspenso sobre o abismo, sempre pronto a cair, sempre exigente da honestidade de cada um. Se alguma pessoa ali recusa a honestidade, que seja por um instante, tudo desaba. Não é brincadeira, né? Tudo desaba. Se alguém vacilar, se alguém se exibir, se alguém usar um truque, por um instante que seja, então imagina assim, uma tonalidade de voz, uma coisa que não seja,
da ordem da verdade, a coisa inteira desaba. É muita responsabilidade, né? Então, por isso que quando ele foi o único diretor que eu vi chamando os atores de meus colegas atores. Porque ele realmente abriu completamente o espaço para os atores de parceria completa com ele. Isso, claro que isso gerou um problema. Desculpe, peraí. Um problema para esses atores, depois que o Teatro Laboratório acabou, um problema para eles trabalharem com outros diretores em outros tipos de estrutura. É claro, porque eles se formaram como esses atores, como esses artistas, com esse cara. Então, muito difícil depois entrar em um outro tipo de coisa. Talvez por isso, eu vou arriscar aqui dizer, mas isso é uma coisa da minha cabeça, né? Mas talvez por isso, exatamente, a Rena Miresca seja a única que está viva. Porque a Rena Miresca seguiu um conselho dele de ir para a Índia e construiu todo um conhecimento dela e um modo de trabalhar dela como diretora, como instrutora, como teórica, como fazedora, como performer, como artista. Ela criou uma escola dela. Ela criou toda uma coisa. E essa coisa ainda existe. A Amanda tá aí. Amanda, você não fez o workshop com a Rena Miresca na Polônia? Fiz. Então fala um pouco do trabalho da Rena, que eu acho que é bacana para as pessoas saberem. Sim. Foi em 2016, chama Laboratório Caruana-san, que ela fazia um workshop, acho que eram 5 dias, que era no próprio Instituto Grotowski, né? E é esse mesmo lugar onde eles faziam esse espetáculo aqui, ó, Apocalipse. Continua sendo no mesmo lugar, no mesmo prédio. E foi uma experiência muito, muito interessante, assim, porque eu, Amanda, falando, eu vejo que tem muitos elementos dessa trajetória de trabalho da Rena com o Grotowski, mas, de fato, foi uma nova coisa. Eu vou dizer assim, como ela, a partir daquilo, ela criou uma nova coisa. Aí você consegue identificar, por exemplo, tinha uma coisa muito interessante que no trabalho a gente tinha que levar uma canção da nossa cultura, da nossa tradição, uma cena e também, e aí, só que a estrutura do trabalho era muito assim, não era muito, como posso dizer? Bom, tinha isso e também tinha os exercícios plásticos que ela passava para a gente, né? Só que em toda essa dinâmica, e tinham outros momentos que a gente tinha meditação e a gente cantava, não sei se é canta que fala, cantava mantras, né? Mas tinha toda uma estrutura, assim, você identifica muita coisa da cultura indiana, né? Essa coisa que ela da cultura indiana.
Eu sentia que tinha muita coisa, uma coisa meio de um ritual, assim, uma estrutura, assim, por exemplo, era pedido que todos usassem roupa branca. Logo no primeiro dia, assim, a chegada dos participantes era como uma cerimônia, sabe, assim, a gente tinha que, não lembro agora se a gente levou vela, não lembro como era, mas era como uma cerimônia, como ela recebeu a gente em sala, que era com uma fala, que eu lembro que ela saudava a gente com a fala Yeshua, e a gente tinha que responder Yeshua. Eu não sabia o que era na época, depois eu pesquisei, eu vi que tinha algo de saudação, né? Mas uma coisa que me marcou muito era essa coisa do encontro, assim. Para mim, o que ficou vivo na minha cabeça de toda a estrutura do workshop é como o encontro se dava. Tinham veículos, né? Os mantras, o training e... Travou? Não. Ah, tá. Tinha a estrutura dos mantras, do training, e só que através de tudo isso aconteciam coisas, assim, coisas que não... acontecimentos, assim. Era muito orgânico. Por exemplo, o que eu me lembro, assim, muito vivo, era para no intervalo. Ah, bom, deu intervalo. Todo mundo tinha essa estrutura, né, que todo mundo comia junto na própria sala. A gente levava frutas, enfim, e a gente comia junto. Só que eu tenho a sensação que o workshop inteiro tinha essa coisa do contato, sabe? Assim, não era nada, não sei, não se falava muito de banalidades, assim, não que também falasse só sobre coisas profundas, mas eu sentia que tinha uma atenção, assim, que ela trazia, né, pra gente, né? Ela e o assistente dela, que é o Marco, esqueci o nome dele, Marco, acho, eles traziam para a gente. Então, do nada, era um intervalo, e aí um menino começava a cantar, o companheiro de curso, e de repente todo mundo levantava e virava uma grande dança. E aí aconteciam coisas, assim, e a partir da música, e o outro cantava, e eu lembro que ela me sugeriu, teve um momento que teve uma grande roda, e ela me sugeriu, ela joga a capoeira, ela falou para mim. E eu fiz uma coisa de capoeira na roda, e era uma coisa muito em contato com cada um, assim, né? E isso ficou muito vivo para mim. Do nada, de repente, virava e a gente estava numa posição na rua. Isso podia partir tanto do training, quanto no intervalo, quanto de uma canção. A coisa se dava a partir das pessoas que estavam lá, assim. E ela realmente, assim, a partir da pessoa dela, assim, teve uma coisa, Celina, eu não lembro o que foi que você falou um dia, mas eu vou falar desse momento que aconteceu. Eu não lembro o que foi que você falou em um dos textos, que teve uma situação que a gente tinha um pão, ali era digamos, uma improvisação que estava acontecendo, e tinha um pão, e todo mundo partilhava um pão. E eu lembro que eu estava com um pedaço de pão muito pequeno na minha mão. E eu acho que eu comi o pão inteiro, foi uma coisa assim. E ela tinha um pedaço micro, e eu lembro que ela dividiu o pedaço micro e me deu, assim. Tipo, aquilo me marcou muito, assim, como essa coisa do partilhar o pão, né? E dos irmãos ali juntos. E eu disse assim, caraca, eu comi o pão, dava para dividir. E isso me marcou, assim,
a figura dela também era muito viva, assim, toda a possibilidade dela do training, ela era como uma maestra, assim, sabe? As coisas, surgiam canções, surgiam... E ela era como uma maestra, de repente ela botava uma coroa de flores na cabeça de uma pessoa e aquilo virava uma estrutura. E dali um cantava, e de repente acontecia essa coisa, assim. E teve falar a última coisa que foi muito emocionante. No último dia, a gente levava flores, ela pedia para levar flores, e eu sei que a gente fez uma homenagem, assim, foi muito emocionante para o Grotowski, assim, tinha do lado de fora, a gente saiu em procissão, cantando, e ela, tipo, saudou o Grotowski, assim, a gente parou, eu acho que era uma placa dele, eu não lembro o que era, ai, nossa, dá vontade de chorar. Foi muito forte, assim, e ela, não lembro o que ela falou, mas tipo, como um salve Grotowski, não lembro, assim, exatamente o termo. E é isso, assim, acho que é isso. Eu acho que é bem interessante esse relato da Amanda, e para mim aparece muito a coisa de que a Rena trabalhou muito com toda a estrutura do para-teatro. Quer dizer, o para-teatro é a fase seguinte ao teatro laboratório, é quando eles ficam já sem ele, assim, determinadamente, sem fazer espetáculo. Né? Eles ainda continuaram fazendo Apocalipse com figuras durante alguns anos. Eles, né? Sem o Grotowski. Mas mantendo a estrutura e tal. Mas eu acho que ela pega muito essa fase do para-teatro, que é essa fase que ele opera principalmente sobre a questão do encontro, de encontrar as pessoas. Então, é claro que ao longo dos anos, ele disse para ela ir para a Índia, que ela tinha que fazer, que o que ela tinha para encontrar estava na Índia. Então, ela segue, porque ele passou muito tempo na Índia, ele era um grande conhecedor de hinduísmo, né? Essa coisa toda, ele falava sânscrito, ele começou a estudar, ele ainda era adolescente quando ele começou a estudar sânscrito, começou a estudar hinduísmo. Quer dizer, a mãe dele já era uma pessoa, ela era católica, mas ela era também budista. Então, essa cultura começa muito cedo na vida dele, né? Então ele dá essa direção para ela que o que ela precisava ela encontrar lá, e ela vai e ela encontra, efetivamente, ela traz e ela passa anos, anos e anos trabalhando, operando sobre essas estruturas de encontro. Então, realmente, quando você fala essa coisa dela ser uma maestrina, né, dela reger ali a coisa, é que ela foi ganhando essa condição, né, ao longo dos anos, de chegar nesse lugar, né, de reger. Então é bem interessante isso, né? Assim, essa coisa dela, de no meio daqueles homens todos, quem sobreviveu foi a mulher. É uma coisa que faz a gente pensar, né? Porque ela continuou, né? Ela foi, trabalhou, né? O que é a expressão? A expressão é um momento em que você abre o caminho através do desconhecido e conhece. Vou ler de novo, tá? O que é a expressão? A expressão é um momento no qual
se abre para você o caminho através do desconhecido e conhece. Quando se faz alguma coisa que é já conhecida, até o fundo, ela começa a ficar morta. Ao contrário, quando se está conhecendo, quando se está na via do conhecer, então, sim, tem expressão. Isso é muito interessante, né? Porque assim, a definição de expressão. Porque a gente fala tanto disso. Ah, tem expressão, não tem expressão, se expressar, não se expressar, fulano não sabe se expressar, tem expressão, não tem expressão. E aí ele conecta a expressão ao desconhecido ou ao que está em processo de conhecimento. Ali tem expressão. Se já tem o conhecimento todo, está morto. Isso que ele está dizendo, né? Aí, por exemplo, tem um fragmento do papel que você já conhece. Então é preciso observá-lo para ver onde ainda tem algum mistério. Já estão lá os espectadores e a obra está praticamente terminada. E, no entanto, é preciso buscar para continuar a conhecer, já que, no caso contrário, a coisa vai morrer. Então, esse movimento, essa disposição do artista na direção do desconhecido é o que garante, de alguma maneira, a potência viva, artística da obra. É a primeira questão importante. Se o ator tem uma cena culminante, ele vai matar essa cena assim que ele se experimentar, a exercitar nela, a se exercitar nela. É preciso apenas cumprir as abordagens. E a cena culminante é o desconhecido. Uma será parecida com a outra, já que as abordagens são semelhantes. Se as pessoas acham que existe um quê de próximo ao ideal, nos aconteceu algumas vezes. Quer dizer que chegou o momento de tirar o espetáculo de cartaz. Isso ele fala disso, né? Que o Príncipe Constante ele assistia a todas as apresentações, sempre, né? Ele estava sempre presente. Até ele conta no O Príncipe Constante, eles estão, não me lembro, acho que na Alemanha, eles estão apresentando numa igreja e ele tinha acabado de fazer uma cirurgia nos olhos, então ele não podia abrir os olhos. Então ele fica deitado atrás do altar, aí ele fala assim, na proximidade dos mortos, e ele só ouve o espetáculo. E ali, eu não sei se é dessa vez ou é de outra vez,
mas talvez tenha sido dessa vez, que quando acaba ele diz, essa foi a última apresentação. Não é mais possível fazer. Porque já se aproximou muito do ideal. E depois do ideal só tem, obviamente, a queda, né? A degringolação da coisa que vai perdendo, vai se degenerando. Então, quer dizer que é perfeito, que está perfeito, morto. Tudo já está conhecido. O espetáculo não pode ser um ideal. Deve estar em busca, consciente. Se não tem nada mais, nenhum mistério, se não tem mais nada para conhecer, é preciso tirar de cartaz. Isso também é uma coisa assim que exige, a gente falou ontem muito de coragem, né? Exige muita coragem, né? Porque às vezes tem um espetáculo que está fazendo sucesso e que é muito bom e que tem convites para viajar, para fazer várias temporadas e tem muita coisa e tem alguém que quer fazer um filme e aí o sujeito dizer não, mas aqui acabou. É bem difícil, as pessoas não conseguem seguir essa orientação dele, não. Inclusive, pessoas bem ligadas a ele que absolutamente não seguem essa orientação, digamos assim, né? Eu lembrei da renúncia que foi ditada nesse trabalho. Nem sequer em mim eu tinha consciência. Um dia, durante a nossa turnê, depois da pré-estreia, um dos colegas me disse alguma coisa de positivo a respeito desse meu trabalho. E eu respondi para ele. Eu fui destruído tantas vezes durante esse período. Então ele disse: eu via continuamente em você a renúncia a fingir. A renúncia. Eu acredito que foi o único tema do nosso trabalho sobre Apocalipse com figuras. A fonte desse trabalho foi a criação dos atores. Eu acredito que em nenhum dos nossos espetáculos a criação dos atores tenha sido tão evidente. E, claro, eu entendo assim o que ele está dizendo, porque ele teve que renunciar ininterruptamente, até para poder dar lugar a essa criação plena dos atores. Porque, é claro, que o espaço de criação do diretor pode se impor sobre os atores. E o que ele fez aqui é que ele renunciou, ele tirou, ele se retirou.
ao máximo para poder dar lugar para essa realização, né? Foram 3 anos de luta. Se durante o trabalho nascia um conflito entre o processo criativo de alguém, dos meus colegas, de um lado, e a ordem do conjunto, a estrutura, a ordem da montagem do outro lado, eu dava sempre a prioridade para o processo. Então, é claro que ele precisa renunciar, para isso, ele precisa renunciar ao apreço absoluto que ele, como diretor, tem pela estrutura, pela ordem da montagem, pela coisa como espetáculo, de uma certa maneira, né? Mas ele renuncia, né? Eu nunca cortei aquilo que era realmente o processo. Nem sequer quando eu não via, no momento, uma ligação com o conjunto. Eu buscava teimosamente nos esboços, nas improvisações, nos estudos, de uma tal maneira tudo se manifestava apenas durante o trabalho. Mesmo aquilo que se pode chamar de narração, que no final das contas é bastante limitado. Aquilo que emergiu é um tipo de representação da humanidade. Como se estas 6 pessoas representassem o gênero humano. A gente vê aonde vai a coisa, né? É como se fosse isso, né? Essa mostração da humanidade. Quem é, o que é, né? Esse espetáculo é profundamente contemporâneo, apesar dos textos serem tirados da Bíblia, de Dostoiévski, de Eliot, da Simone Weil. Eles, juntos com a matéria do espetáculo, esses textos ressoam de ecos drásticos. E às vezes obscenos. Essa situação tem alguma coisa da provocação em relação aos eternos motivos bíblicos, em relação à história sagrada que é narrativa. Mas nós cumprimos simplesmente uma extrapolação da nossa vida sobre essa tradição, que é como a condensação da história de todo o gênero humano, e por esse motivo se adaptava tão bem. Então, vocês veem que é assim, é uma disposição de uma ousadia extraordinária, né? Ele vai fazer esse último espetáculo, um espetáculo que trata, que dá a ver o ser humano, a condição humana, na sua essência, ali exposta em carne viva, através desses 6 sujeitos. Eles fizeram esse tipo de operação, né? A nossa trama, nesse contexto,
é, de fato, completamente contemporânea. Trata daquilo que é estranho e louco. Essa estruturação de um miserável e pequeno apocalipse é lamentável, mesquinho. Aquele idiota lá nem sequer é uma referência a alguma coisa além. Qual foi o meu papel nisso tudo? O paradoxo está do fato de que, para mim, se trata do espetáculo mais pessoal. Ulteriores esclarecimentos não são mais necessários. E aí acabou o texto. Tem uma coisa que ele conta num outro texto, numa outra conferência sobre esse trabalho, que aqui ele não fala, mas que eu acho que é bem interessante para a gente entender a dramaturgia, porque eles chegaram no momento, alguém trouxe uma associação, ele fala do momento que chegam essas associações, mas ele não diz quais associações são, mas ele fala disso, que alguém trouxe essa ideia porque na Polônia, ele conta isso, na Polônia existe uma espécie de uma maneira de ser contemporânea, ali daquela geração de anos 60, 70, que as pessoas, claramente as pessoas jovens, faziam isso. Quando elas iam se mudar de uma casa, de um apartamento para outro, de uma casa para outra, naquele dia da mudança, em que esvaziava a casa velha e levava tudo para a casa nova, que ficava aquele lugar vazio, nesse lugar vazio eles davam sempre uma festa. Então, era muita bebida e naquele espaço vazio, então era essa orgia de bebida, de falação, de comer, de falar, de beber e tal. Então, eles localizam a peça neste lugar. Por que aquela sala é completamente vazia? Por que foi feita a mudança? E aí, quando começa, eles já estão de porre todos. E aí alguém vê, eu acho que da janela, não me lembro se é assim a história, mas alguém vê que tem um mendigo na rua. Ferrado, muito frio, o cara mal tem roupa. Então eles resolvem trazer perversos, né? Resolvem trazer o mendigo, convidar o mendigo para entrar na casa e resolvem fazer essa brincadeira perversa e dizer para ele que ele é o Cristo que voltou para a Terra e convencer ele disso. Então, o que acontece ali? E eles vão usando esses textos bíblicos, poéticos e Dostoiévski, eles vão usando essas coisas para falar. Mas eles estão nessa festa e eles vão. E esse cara, que é esse João Ninguém, chega um momento que ele acredita que ele é o Cristo, e aí todas as coisas vão acontecendo. É isso. A estrutura assim objetiva, primeira camada. Como eles tinham que encontrar alguma coisa para eles construírem o fluxo, né, das ações. E aí eu vou procurar esse texto que ele fala disso, porque eu não me lembro exatamente aonde é. E até para a gente ler isso, esse pedaço. Mas acabou o texto, eu queria ouvir vocês falarem um pouco, que ainda são 9h30. Gente, oi.
É muito, muito tenso, né, Celina? Que jornada essa peça. Acabou para mim o texto meio abrupto, assim, ainda. Nem sei lá. Não sei. Eles levaram 3 anos, né? Muita coisa aconteceu, gente. Tudo aconteceu. Parece que todas as coisas que podem acontecer e que eu nunca imaginei que pudesse acontecer no processo aconteceram ali. É uma aula de muita coisa. É exemplar, né? Porque ele vai destrinchando e vai mostrando cada tipo de acidente que pode ocorrer, né? Ocorrer entre o diretor e os atores, entre os atores, entre a relação dos atores com o tempo, com essa perspectiva da estreia, né? São muitos acidentes, né? De percurso que eles vão superando. É uma saga, né? Com esses heróis ali, com coragem, determinação, atravessando. Por isso que quando acabou, que ele disse que ele não ia mais fazer teatro de espetáculo, foi dramático, se não trágico, para os atores, porque eles tinham encontrado alguma coisa com ele, um nível muito alto. Então, era muito difícil eles seguirem adiante sem ele. Mas ele fala disso também, né? Ele teve que ser fiel ao processo dele. Ele não podia ficar por causa das outras pessoas. Ele tinha um processo interno dele como sujeito, como artista, mas principalmente como sujeito, como estudioso, como, enfim, como artesão, né? Porque ele, no final das contas, ele diz isso, né? Que ele, lá no final da vida, já, né? Quando ele, na primeira conferência do Collège de France, em Paris, em 96, ele fala, na primeira conferência, logo no começo, ele começa a falar e ele diz: as pessoas, sei lá, dizem que eu sou um gênio, ou que eu sou um mestre, ou que eu sou não sei o quê, mas o que eu sou mesmo é um artesão dos comportamentos humanos metacotidianos. Então, ele vai e se autodefine assim, lá no final da vida, depois das 4 fases passadas. Quando ele está na 4ª e última fase, que é a arte como veículo, ele diz isso de si: artesão dos comportamentos humanos metacotidianos. Então, a gente é interessante, né, para a gente entender que a obra de arte, se é uma obra de arte mesmo, ela está sempre nesse espaço do metacotidiano. Senão, não é arte. Arte, como a gente está falando, né, com A maiúsculo. Alguém ia falar, desculpe. Então, a Jaqueline, que eu vi que estava com a mão para cima, eu ia perguntar se ela quer falar aqui. Estou falando de moto aqui, então vou perguntar rapidinho. Eu fico passando moto aqui direto, então é complicado perguntar. Eu tenho 2 curiosidades sobre essa peça aí que eles estão fazendo. O clima, como é que era o clima do ambiente lá deles lá, mesmo com pouco recurso, com muito recurso, e se um diretor pode atrapalhar a peça, ou se um diretor, tudo faz, se o diretor é bom e os atores são ruins, pode atrapalhar a peça, ou se os atores são bons, ou alguns diretores assim, são muito ruins, pode atrapalhar a peça. Então, é meio na curiosidade sobre essa peça aí, porque o cara, ele é muito bom, né?
muito bom, assim, as pessoas deles são muito boas, mas comparando com outros diretores, se tem algum diretor que vocês conhecem que seja mais ou menos parecido com o padrão dele. Olha, tá difícil da gente achar alguém que tenha um padrão parecido com o dele. Muito difícil no mundo. Tem um cara que é o Vassiliev, Anatoly Vassiliev, um diretor russo, que está vivo, que era muito ligado ao Grotowski, e que tem esse nível, esse padrão alto, muito alto. Então, existe esse cara, é claro que existe o Peter Brook, mas são poucos, porque é muito difícil chegar nesse nível. E claramente, essa coisa que você perguntou, é claro que um diretor pode atrapalhar muito os atores, pode atrapalhar ao ponto de alguém até desistir de ser ator, de tanto que o diretor atrapalha. Isso existe. E os atores também podem atrapalhar muito um diretor. Por isso que é tão... Bom, a Bruna botou aí o texto, o nome do Anatoly Vassiliev, para quem quiser pesquisar, procurar, tal, que é muito interessante o trabalho dele. Quando o Grotowski veio ao Brasil, em 96, que ele fez uma série de conferências em São Paulo, o Sesc São Paulo trouxe o Grotowski para o Brasil e teve essa série de encontros com ele, imensos, muita gente do Brasil inteiro, e tinha uma mesa de pessoas que ele pediu para serem convidadas para estarem com ele, falando junto com ele, lá nesse grande palco do Sesc, lá em São Paulo. E uma dessas pessoas era o Anatoly Vassiliev. Então, ele convidou o Vassiliev e o Vassiliev veio para falar junto com ele nessa palestra em São Paulo. Mas eu não me lembro mais o que eu ia falar. Eu ia falar uma outra coisa. Mas vamos lá, falem, por favor. Eu queria falar que me encantou isso da expressão ser um caminho para o desconhecido, né? Porque a gente também sente a expressão como aquilo que está contido, né? Que está dentro da gente, que não veio para fora. E essa palavra desconhecido, né? Também tem a ver com inconsciente, né? Sim. E também tem a ver com o futuro, né? Com o inconsciente vindouro, né? É muito bonita essa ideia de expressar, de ir corajosamente em direção ao desconhecido, né? E o que ele diz aqui, né, que enquanto está nesse movimento, tem expressão. Quando interrompe esse movimento, fica morto. Muito lindo isso. É muito interessante, né? Você vê quanta exigência que né? Exigência de um... principalmente no teatro, né? Claro, porque você vai ficar em cartaz meses, todas as vezes você ainda não saber, ainda estar procurando mais uma dimensão, mais outro nível, outro insight, outro encontro. E aquilo está vivo, porque isso é uma coisa que chega para o espectador. O espectador sente. Claro. Quando está vivo. O espectador diz, nossa, você viu aquela hora que aquele ator não sei o quê? É porque estava vivo. Uhum. Ele sente porque tem essa coisa desse efeito sinestésico, né? Então, se acontece mesmo lá no corpo do ator, o espectador que está lá na plateia
sente no seu corpo uma coisa acontecendo, que é a mesma coisa que está acontecendo lá. Aí ele se transporta momentaneamente para a cena, o espectador. Ele frequenta aquele lugar. Por isso que pode ser... eu vi uma vez, eu já contei isso várias vezes, eu vou contar de novo. Eu tinha essa minha amiga, que já morreu, uma atriz italiana inacreditável, que ela era assim, uma superdotada, era uma coisa incrível ela em cena, ela era um fenômeno. E ela foi formada pelo Sislak, ela foi discípula do Sislak. E ela fazia um monólogo, um solo, que era muito forte, muito interessante, e eu viajei, fiz uma turnê pela Itália, junto com ela. Eu fui acompanhando ela para eu ver o processo do trabalho. Então, ia esse furgão, ia com todas as coisas de cenário, o técnico do teatro ia dirigindo o furgão e íamos nós duas. E viajando e parando nas pequenas cidades, onde já tinha toda uma articulação com o teatro local, a prefeitura, lá, e aí passava um dia montando a estrutura, que era uma estrutura complexa, assim, cenográfica, e no dia seguinte apresentava uma vez em cada lugar. E fomos indo, fazendo essa viagem, e eu vendo ela diariamente fazendo a coisa. E ela tinha um prólogo, tinham 2 espaços, era para assim, acho que era no máximo 20 pessoas por apresentação, talvez 30, mas eu acho que eram menos, 25. Então, a primeira parte do espaço era uma espécie de como se fosse um camarim com espelhos, os espectadores ficavam todos em pé, e ela ia dizendo o texto, e ela passava o pincel de barba, né, da espuma, e ela começava a fazer a barba com a gilete, falando. Né? Ela fazia toda coisa, fazia, né? Raspava o rosto todo, ia fazendo isso. E quando a gente chegou em Milão, e era sempre muito forte, essa primeira... Todo o trabalho era muito forte. Mas especialmente esse prólogo era muito impactante e as pessoas ficavam muito mexidas e mobilizadas. E eu sempre ficava no meio do público, que eu queria ver as coisas. Aí, quando a gente chegou em Milão, entraram as pessoas todas e eu fiquei do lado de um cara, assim, tipo um executivo, um cara de terno e gravata, pronto, saiu do trabalho e foi ao teatro. E aí, quando chegou no auge dessa coisa dela, ele desmaiou. Mas ele caiu assim, tchum! Uma coisa que ela disse, eu não me lembro o que foi, mas ela falou uma frase, ela disse uma frase e o cara desmoronou. Eu nunca vi uma coisa assim. Eu já vi alguns acontecimentos desse tipo. Inclusive com ela, eu já vi um acontecimento impressionante com ela também. Ela tinha essa capacidade de ficar completamente exposta. Ela era exposta de uma maneira assim absurda. Então, sempre que ela estava em cena, sempre que ela fazia espetáculo, era um impacto sobre as pessoas. As pessoas não acreditavam que aquilo parecia que não era humano, era uma outra coisa, né? As pessoas dizem isso do Sislak, né? Tem algumas pessoas que assistiram O Príncipe Constante em vários lugares do mundo diferentes, relatos diferentes, de pessoas diferentes, de culturas diferentes. E algumas dessas pessoas dizem que, em certos momentos do espetáculo, o corpo do Sislak emitia luz.
tinha essa coisa que o Grotowski chama de transiluminação do corpo. Que eu entendo como sendo o fenômeno quando você vê a aura de alguém. É claro que a pessoa que vê também tem que ter uma sensibilidade alta, não é qualquer um que vê a aura, mas é possível ver a aura de alguém. E parece que no Sislak, no Príncipe Constante, isso acontecia sistematicamente. Essa transiluminação do corpo. Boa noite. Uma pergunta. Tem uma fala do Eugênio Barba, que ele fala sobre sinestesia, e ele fala que esse efeito emana do ator. Ele fala uns metros, 8 metros, 12 metros, uma coisa dessa de distância. E aí fiquei pensando se a quantidade de testemunhos, espectadores do Teatro Laboratório, a quantidade era reduzida para que isso pudesse acontecer. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Porque é muito pouco provável que isso aconteça se você tiver uma plateia de 200 pessoas. Que dirá de muito mais. Podem acontecer coisas, não é que não acontecem coisas. Mas essas coisas, essa coisa da sinestesia, por exemplo, eu acho que o Eugênio tem toda a razão. Para isso é preciso ter um número reduzido de espectadores para que tenham proximidade física. Porque tem essa propagação da energia no ar, né? E ela não se propaga eternamente, nem se tiver muita confusão, né, energética rolando no ar. Tem que ter uma concentração. É como num ritual, né? Você vai fazer um ritual de candomblé com 200 pessoas, é pouco provável, né? Não dá. Só se for turístico, né? Para mostrar um show. Mas se for de verdade, tem um limite de número de pessoas para as coisas acontecerem. E tem que ter uma concentração, tem uma preparação, tem. Alguém falou, desculpe. Quem que falou? Raíza, foi você que falou? Não? Mas fala, Amanda. Para mim chamou, assim, eu fiquei pensando assim, essa coisa da honestidade, né? Mas esse alto nível de honestidade, tipo, essa verificação, porque pelo que você falou, pelo que você foi lendo, eu entendi que, de alguma forma, nos outros espetáculos, algo escapuliu essa honestidade em alto nível. Eu fiquei pensando, meu Deus, nem sei o que é isso. Cara, é difícil saber o que é isso, né? Mas ele fala dos outros espetáculos, ele diz que às vezes eles estavam em uma turnê e ele via a apresentação e alguma coisa escapava dessa honestidade. E ele então dizia: vamos voltar para a sala de ensaio. E aí voltavam para a sala de ensaio para recuperar essa qualidade da honestidade, da autoexposição, do não egóico. Porque se o sujeito acha que foi muito bom, acabou. No dia seguinte, ele já não consegue fazer. E claro, imagina, porque eles viajando pelo mundo, um sucesso extraordinário, críticas inacreditáveis, as pessoas, né? E o cara tem que ter um domínio
da disposição egóica, assim, muito rigoroso, para não cair nas armadilhas, né? As armadilhas dos elogios ou as armadilhas das críticas negativas, não importa. Importa é o sujeito escapar da dimensão egóica. Enquanto o cara está fechado lá na Polônia, em Wrocław, na sua sala de trabalho, já é dificílimo. Mas quando vai para o mundo, aí, principalmente teatro, né? Porque cinema é diferente, né? Se você ensaia um filme longamente, como tem alguns poucos diretores de cinema que fazem isso, ensaia, quando está num ponto de um nível muito alto, filma, pronto. Se ele filmar e ele pegar aquele momento da exposição, da coisa viva, orgânica, honesta, tá feito. Porque se tiver que fazer de novo, o sujeito não faz. Né? Aquela coisa lá do Marlon Brando no Último Tango, que aquela cena que é inacreditável, que é ele no velório da mulher, ele diz que ele nunca mais faria aquilo. Que o que ele fez ali, ele nunca mais ia fazer. Não só ele, nem ninguém, né? Então, a gente tem a chance de ver aquilo, porque é cinema. Né? E aí eu me lembrei agora, falando do Marlon Brando também, né? Que eu acho essa história extraordinária, que é esse cara, quando ele está começando ali, que ele não começou a fazer cinema ainda, ele está fazendo teatro, e tem um cara que é amigo dele, que vê que ele é excepcional, extraordinário, e convida um amigo que é um crítico importante, tá? Um especialista, um cara de cinema, não me lembro, mas um cara que podia fazer alguma coisa a respeito. E diz, eu quero que você vá lá, você tem que ver esse meu amigo em cena, ele é incrível, não sei o quê, não sei o quê. E aí o cara vai ver, senta do lado do amigo, aí vai esse cara, tal, cético, né? Tá lá vendo, aí entra o Marlon Brando em cena. Aí o cara, esse cara especialista, faz assim, ah, meu Deus do céu. Né? Vira pro lado, não quer nem olhar mais. Aí o cara cutuca, ele diz, não, presta atenção, ele está fazendo isso. Porque o cara era tão bom, tão vivo, tão orgânico, que ele achou que era muito ruim. Não era possível que aquilo fosse aquilo, que o cara estivesse fazendo aquilo. Não, mas ele estava fazendo. Aí ele fica pasmo, ele diz, não é possível, isso não existe. Não... Era aquele fenômeno do Marlon Brando. É claro que se você bota um cara feito Marlon Brando, ou como essa minha amiga, Luísa Pazello, você bota no meio de um elenco em que os atores estão todos representando, declamando, recitando, blá, 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 ela vai parecer ruim. É claro. A pessoa desavisada vai dizer assim, nossa, aí não é atriz. Claro, porque ela está viva, exposta ali, os outros estão na recitação, na declamação. Então é muito difícil um ator num lugar que não esteja, num tipo de estrutura de trabalho que não esteja preparado para receber o sujeito vivo e exposto, não adianta. A pessoa acha que vai poder fazer na novela exposto. Não tem como, gente. Não é. Aí você tem que usar um truque. Tem um truque, outro truque. Tem truques mais leves, truques mais pesados. Tem acervos e acervos de truques para os atores. Eles podem usar o que eles quiserem. É livre. Mas é importante saber que existe essa outra coisa, né?
Isso que eu sempre falei para os atores, os estudantes, né, de interpretação que iam estudar comigo na Cal, quando eu fiquei lá 20 anos dando aula, e às vezes eu sabia que o cara, o que ele queria era ser ator de novela, o que ele queria era ir para televisão, o que ele queria era isso. Eu dizia, tudo bem, é só um semestre que você vai tocar nessa outra coisa. Mas é para quando você for, se você chegar, eu desejo que você chegue, que você consiga, você não seja um ignorante. Aquilo seja o que você escolheu, mas que você saiba que tem uma outra coisa. E que tem pessoas que fazem uma outra coisa. Para você não ser um ignorante. Tudo bem, porque não é possível que todo mundo escolha esse caminho. Esse caminho é um caminho para alguns que queiram isso, realmente, determinadamente. E para outros é outro caminho, não tem culpa, nem não é pecado, nem é condenável, nem nada disso. Mas é sempre interessante a gente conhecer, né? De ter o conhecimento. Se alguém falar, o Stanislavski, o Grotowski, a pessoa poder dizer assim, isso é muito sério, é muito importante. Né? É isso, o Johnny chegou no final do finalmente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu queria falar, quando ele fala da honestidade, eu acho que às vezes eu misturo o que é honestidade e o que é ética. E eu lembro, como ator, né, da ética do Stanislavski. E aí eu queria que você falasse, eu não sei formular uma pergunta sobre, mas porque eu acho que a ética vem da honestidade, né? Olha, eu acho que são dois conceitos próximos. Acho que primeiro tem essa ética, essa construção ética, mas a ética, como é ali no texto da ética do Stanislavski, é muito em relação ao comportamental. Né? Como você se move, como você se relaciona, como você age, como você... É muito da ordem do comportamental. Quando ele fala da honestidade, é interno. É interno, do sujeito com ele mesmo. Então é um nível mais profundo. Agora, é óbvio que se o sujeito não tem ética, ele absolutamente não poderá ser honesto. Não existe nenhuma possibilidade dele ser antiético e honesto. Não tem como. Quer dizer, esse trabalho, essa estruturação ética é o berço para a possibilidade da honestidade poder vir à tona com sua inteireza. Ele fala aqui de inteireza, né? A coisa da inteireza. Sujeito inteiro. Então, gente, se vocês não querem mais falar, a gente encerra o nosso grupão super extra, que já achei um sucesso. A gente chegou a quase 20 pessoas, porque eu achava que ia ter 5. E aí na semana que vem a gente tem segunda e terça, né? Vamos ver como é que vai ser. E a minha ideia é da gente, pelo menos a gente entrar nesse último texto desse mesmo livrinho aqui, que aí a gente completa e a gente lê o livro inteiro. Seria na segunda e terça ou terça e quinta? Segunda e terça. Tá? Porque terça, dia 30, tem que acabar todas as contrapartidas. Então não tem quinta? Olha, eu acho que não, né? Eu acho que dá uma trégua para aqui, para minha pessoa.
fazer. Só um dia só. Aí durma. Poxa. Porque o ritmo, o meu cérebro, ele já está todo preparado para o ritmo de uma vez por semana. Mesmo sem eu pensar no grupão, o inconsciente, o cérebro vai preparando. E quando chega na outra quinta, ele está pronto para o novo grupão. Agora, essa aceleração que a gente fez é difícil. Meu cérebro fica assim, ele não acredita que tem grupão. Eu insisto, eu digo, não, hoje tem, mas ele não quer acreditar, porque ele, entendeu? O cérebro sai fumaça. Porque para mim é sempre muito desconhecido. Porque eu não sei o que vai acontecer aqui no texto, são muitos textos dele, né? E essa coisa que eu faço de propósito isso, né? Tem até alguns textos que existem em português, mas que são muito mal traduzidos. E eu prefiro fazer o esforço de traduzir na hora, seja do francês, seja do italiano, que é o que eu tenho feito mais, mas porque isso me ativa o cérebro muito, a tradução. Me obriga a um tipo de atenção que, se eu estiver lendo português, eu não vou ter. Porque, para traduzir, eu tenho que prestar uma atenção absoluta em todas as vogais, em todas as consoantes, em todas... Então, aí eu fico ligada na parada. Tá? Então, gente, muito grata pela presença de vocês. Importantíssimo para todos nós. A gente está aqui, nos encontrarmos, tem lockdown, ninguém pode sair, ninguém pode passear. Então, tá? Foi um prazer. Grata. Um abraço. Grata. Até segunda. Boa noite a todos. Aliás, até domingo. Domingo tem a mesa. É domingo, gente. Tem a conversa, o debate com as mulheres. Processo de criação na arte, que é eu, a Clara Chauveau, a Célia Maracajá, Miwai Yanagisawa e Raiza Richter. Vai ser no Instagram ou vai ser aqui também? Vai ser no Meet, às 19h, dura 1 hora. Boa. Tem um formulário na bio do Instagram do Instituto do Ator, e aí você preenche lá, que aí vai vir o link para você. Ah, tá bom. Beleza. Tá? Mas se qualquer coisa não receber, ou enfim, não conseguir, pode mandar mensagem pelo direct do Instagram que eu mando as coisas. Tá bom. Então tá. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.